Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, com muita alegria que nos reunimos para mais essa oportunidade de continuarmos o nosso estudo, a nossa escola de discípulos. Estamos dando continuidade ao nosso curso específico para novos membros e para candidatos ao batismo, vendo algumas das doutrinas básicas e distintivas da fé reformada. A semana passada nós iniciamos o nosso segundo módulo, que se refere aos 5 solas, as 5 bandeiras da reforma, estudando o sola escritura, somente a escritura como nossa única regra de fé e de prática. Amém, irmãos? Então hoje nós daremos, com a graça de Deus, continuidade a esse segundo módulo, 5 solas, estudando, se Deus assim nos permitir, solos Christus, sola gratia, ou seja, somente Cristo, somente a graça. Veremos o que significa, qual foi o contexto no qual essas doutrinas surgiram, o que os reformadores defendiam quando levantaram essas bandeiras. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos ao Senhor em oração, pedir que o Senhor nos direcione nesse estudo e nos ensine mais acerca de sua vontade. Graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de conhecer a Tua palavra, de nos aprofundarmos, ó Deus, no estudo da Tua revelação, com a expectativa e esperança de que esse estudo nos fortaleça a nossa fé, nos ajude a caminhar na caminhada cristã, nos faça mais fiéis ao Senhor. Abençoa nossas vidas, ilumina a nossa mente e nos ajuda a compreender da melhor maneira possível. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, teremos auxílio dos nossos slides, vocês estarão acompanhando aí alguns textos e trechos da palavra de Deus também, para facilitar a nossa aprendizagem, tá bom? Então, primeiro ponto da nossa aula, solos Christus, somente Cristo, a segunda bandeira defendida pelos reformadores. Nós vimos que esses 5 slogans, essas 5 bandeiras da reforma, foram doutrinas levantadas pelos reformadores, que foram doutrinas de comum acordo às diversas áreas e segmentos da reforma protestante, e que foram levantadas no contexto da perseguição da Igreja Católica na oportunidade da Contra-Reforma. Tiveram, então, os reformadores a necessidade de levantar os ensinos, as bandeiras básicas, a fim de se defender dos ataques da Igreja Católica e, assim, fortalecer o que seriam essas doutrinas básicas da fé reformada. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, a glória, somente a Deus. Amém? Segundo sola, segunda bandeira de hoje, somente Cristo. Você está acompanhando aí 1 Timóteo, o texto bíblico, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. A palavra de Deus diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Por isso, também pode salvar quem? Cristo, Jesus. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Há um só mediador entre Deus e os homens, e é Cristo quem intercede pelos homens e que proporciona o caminho da nossa salvação. Cristo e somente Cristo. Amém? Nosso ponto 3.1. O que significa? O que significa dizer somente Cristo? O que foi que os reformadores procuraram defender ao levantar essa bandeira? Significa a suficiência e exclusividade de Cristo para a salvação. Quando os reformadores disseram somente Cristo, estavam defendendo que Cristo é suficiente, é o sacrifício perfeito, é o sacrifício suficiente e completo que possibilita o perdão dos nossos pecados. E é exclusivo. Não é necessário mais nenhuma pessoa, nenhuma ação, nenhum outro sacrifício para complementar aquele sacrifício substitutivo que Cristo já realizou de modo suficiente. Somente Cristo é exclusivo e suficiente para a nossa salvação.
O que queremos defender é que Cristo é o centro da salvação. A obra de Jesus é o centro da salvação, da nossa fé, da nossa esperança. Cristo e somente Cristo é o que precisamos para sermos salvos. Foi Cristo que pagou o preço por meio do seu sacrifício. Foi Cristo que ressuscitou dos mortos e venceu a morte. Foi Cristo que foi assunto aos céus. É Cristo que intercede por nós. E é Cristo que um dia virá em glória, em poder em glória, para nos resgatar, para nos levar para Ele mesmo. Por isso, os reformadores disseram: Cristo é esse centro da obra de salvação. A obra, o ministério, o sacrifício, a morte e ressurreição de Jesus é o centro da nossa salvação, da nossa fé e da nossa esperança. No ponto 3.2, irmãos, qual foi o contexto que fez com que essa bandeira fosse levantada? Qual foi a necessidade que fundamentou, que levou os reformadores a levantar essa bandeira? E nós vimos um pouco sobre isso nas aulas de história da igreja, que a Igreja Católica se corrompeu e passou a adotar como fundamento de salvação a mediação de Maria e dos santos. O catolicismo romano afastou-se do evangelho e instituiu o culto a Maria já em 431, o culto às imagens em 787 e a canonização dos santos em 933. Instituiu também a figura do sacerdote como vigário de Cristo, a quem deve ser confessados os pecados e a quem supostamente foi conferido poder para perdoá-los mediante a prescrição de penitências. Nós vimos que com o passar do tempo, a igreja cristã, a igreja católica, na romana, foi se afastando da doutrina dos apóstolos e ao longo dos séculos passando a incorporar doutrinas e ensinamentos que eram distintas, que eram divergentes, que não era a mesma daquilo que professava o Novo Testamento, a igreja fundada sobre a base apostólica. E ao longo desse período, a igreja foi adotando alguns ensinamentos, e nós vimos nesse histórico, passando a adotar a intermediação ou a necessidade da intermediação de Maria e dos demais santos. Em essência, aí no nosso próximo slide, o que o catolicismo ensina a respeito de Cristo não diverge daquilo que nós ensinamos. A Igreja Católica acredita na divindade de Jesus, no nascimento virginal, na morte vicária e substitutiva, e os seus ensinamentos, e a sua ressurreição. E os seus ensinamentos são ensinados assim. Mas o problema é que a Igreja Católica não acredita que Cristo é suficiente e é exclusivo para a salvação. A igreja passa a considerar como necessário a intermediação, e como nós veremos, até o próprio concílio da igreja define isso, a cooperação de Maria e de outros santos e de outras pessoas nessa obra de salvação, de purificação, de santificação do cristão. Isso é problemático. Por quê, irmãos? Porque você não pode dizer que precisa de Jesus e de mais alguma coisa para ser salvo. Porque ao exigir alguma coisa que complemente a obra de Jesus, você está retirando a exclusividade e a suficiência da obra de Jesus. Ao dizermos que precisamos de Jesus e de mais algum intermediador e de mais algum intercessor, nós estamos dizendo que Cristo não é suficiente e totalmente poderoso para nos salvar. Ao exigir um complemento para a obra de Jesus, nós retiramos de Jesus a glória e o poder na salvação do seu povo. E esse é o ideal, de que Maria e os santos foram tão crentes, foram pessoas tão notáveis, que acumularam para nós benefícios e méritos no céu, pelos quais nós podemos rogar, e esse benefício seria então concedido à igreja por meio do ministério da igreja. Esse é o fundamento. É méritos de Maria e de outras pessoas que podem ser acessados pela igreja nessa obra, nesse processo de salvação. No nosso próximo slide, há alguns trechos da Constituição do Vaticano. Olha só o que diz, esse de número 69. Dirijam todos os fiéis
instantes súplicas à Mãe de Deus e Mãe dos homens, para que ela, que assistiu com suas orações aos começos da igreja, também agora exaltada sobre todos os anjos e bem-aventurados, interceda junto ao seu Filho na comunhão de todos os santos. E o de número 61, assim de modo inteiramente singular, pela obediência, fé, esperança e caridade, ela quem? Maria, cooperou na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatural das almas. Então nós vemos na própria Constituição, Concílio do Vaticano, a ideia de que Maria de algum modo cooperou ou tem alguma participação na obra de salvação do povo de Deus. E por isso orações e petições devem ser dirigidas a elas, ou talvez a outros santos também, como fim de obter esses méritos que vêm de outras fontes que não o sacrifício de Jesus. E o segundo ponto, quanto aos santos, a igreja também venera outros santos que já estão com o Senhor no céu. São pessoas que serviram a Deus e ao próximo de um modo tão notável que foram canonizados. Isto é, a igreja declarou oficialmente heróicos e nos exorta a rezarmos a eles, pedindo a sua intercessão por todos nós junto a Deus. É essa intermediação. A Igreja Católica oferece e prega esse outro meio de intermediação, esse outro meio de intercessão além de Jesus, que seria as figuras de Maria e dos santos. A bem da verdade, a gente precisa dizer, a Igreja Católica faz uma espécie de distinção confusa e que não é prática. A Igreja estabelece 3 tipos de culto. O culto de idolatria, o culto de latria, e aí a igreja diz que somente Jesus é digno dessa latria, dessa adoração. O culto de dulia, que significa venerar ou honrar, e aí a igreja diz que é os santos que merecem esse culto de dulia, de veneração. E um terceiro termo que é usado pela igreja é o culto de hiperdulia. É alguma coisa que está acima da dulia, da veneração, mas que está abaixo da latria, que é da adoração. E esse culto seria destinado a Maria. Maria estaria numa posição de intermediação da veneração dos santos, abaixo da idolatria ou da adoração a Jesus. Maria teria esse culto de hiperdulia, algo intermediário. Qual é o problema disso? É que isso é confuso. Como é que você pode definir onde começa a veneração, onde acaba e vai para a hiperdulia? Como é que você pode venerar sem adorar? Né? Então é algo muito confuso. E é algo que não é prático, é algo que não é o que se apresenta na prática da igreja. Como nós vimos, Maria tem uma posição muitas vezes superior à de Jesus na própria liturgia da igreja. Muitas orações são direcionadas mais a Maria do que a Jesus. Nas próprias imagens utilizadas na igreja, nos cultos, você vê uma adoração, um número maior de adoração, de imagens, você vê um espaço maior na liturgia da própria missa, que são direcionadas a Maria. Então, é algo confuso, é algo que não se distingue bem, e é algo que não é prático, porque na vida da Igreja Católica, Maria ocupa uma posição de proeminência em relação a Jesus. O que se conclui, então, é que a adoração que lhe é devida se traduz em idolatria, ou seja, a adoração que somente Jesus é merecedor e é digno, quando essa adoração é direcionada para outra pessoa, seja Maria ou qualquer outro santo, se traduz em idolatria, ou seja, a adoração de outros deuses. Certamente por isso, conhecendo a inclinação idolátrica do coração do homem, o Senhor demonstra o seu zelo quando determina em sua palavra, no texto de Êxodo, capítulo 20. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Aqui o Senhor
apregou-a para si a exclusividade da nossa adoração. De modo que qualquer tipo de culto, de veneração, de petição, de clamor, adoração a outra pessoa que não seja o Senhor é idolatria. E para preservar o seu povo de Israel nesse texto, e assim como preservar a sua igreja hoje de se virar para um coração idolátrico, o Senhor chama para si e apregou para si a exclusividade da nossa adoração. É contra esses erros, irmãos. Foi nesse contexto histórico e de doutrina, nesse contexto doutrinário, é lutando contra esses erros que a igreja tinha se afastado desde sua constituição, é contra esses erros que os reformadores levantaram essa bandeira, levantaram esse solos Cristos, somente Cristo é o nosso único intermediador, é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Amém? E o nosso terceiro ponto, por que nós cremos assim? Porque os reformadores levantaram essa bandeira. Porque é o que encontramos na palavra de Deus. Porque é o que a Escritura infalível nos revela. Se, como dissemos na semana passada, somente a Escritura é a nossa única de regra de fé e de prática, e quando nos apoderamos da Escritura nesse sentido, como palavra infalível e inerrante de Deus, nós encontramos na Escritura o ensino claro de que somente Cristo é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Vamos ver? Os textos estão aí também no slide. Atos capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. Não há nenhum outro nome pelo qual podemos ser salvos, senão o nome de Jesus. Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. O ministério de Paulo era pautado em nada mais do que em Jesus. Quando esteve entre os coríntios, Paulo pregou única e exclusivamente a Jesus Cristo e esse crucificado. Era o centro do ministério e da pregação de Paulo, assim como era o centro da nossa pregação hoje também. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse versículo é muito belo, irmãos. É a dupla imputação, que na cruz, quando Cristo estava sendo crucificado, Deus colocou sobre ele os nossos pecados e contou a Jesus como pecador, porque é o pecado de todo o povo de Deus, de todas as épocas, de todos os lugares, caíram sobre a pessoa de Jesus. E Deus julgou o seu Filho, ao mesmo tempo em que Deus colocou sobre nós a justiça perfeita de Jesus. E quando Deus olhou para Jesus, Deus viu o pecado de todo o povo sobre o seu Filho. E agora, quando Deus olha para nós, Ele vê a perfeita, a justiça, a santidade de Jesus colocada em nosso lugar, como se fossem vestes que vestimos, a justiça de Cristo. Isso aponta para a obra de Jesus na justificação, na salvação do seu povo. Diga-se de passagem, para a obra exclusiva de Jesus. Foi Jesus que carregou esse peso. Foi Jesus que tomou sobre si o pecado do seu povo, de todas as épocas, de todos os lugares. Lucas capítulo 1, versículo 46, você vê o canto de Maria. E olha o que Maria canta. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o quê? O meu Salvador. Porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventuradas, porque o poderoso me fez grandes coisas, grande é o seu nome. Maria engrandece a Deus pela obra dele. Maria clama por um Salvador. Ela diz, a minha alma se alegrou em Deus, o meu Salvador. Irmãos, quem precisa de Salvador, senão aquele que tem pecado, que precisa ser salvo? Nem a própria Maria arrogou para si a condição de alguém que coopera na obra de salvação de qualquer pessoa. Maria reconhece em Deus o seu Salvador, que lhe salvou dos seus próprios pecados. Tal como
qualquer um de nós. E em Atos, capítulo 14, versículo 5, o ministério de Paulo na cidade de Listra, ele clama quando tenta ser adorado pelas pessoas daquela cidade: senhores, que fazeis isso? Nós, ele e Barnabé, nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Como podemos considerar Paulo ou qualquer outra figura do cristianismo como santos, se próprio Paulo recusa a adoração, a veneração das pessoas nesse texto, por exemplo? Ele se refere como qualquer um de nós, sujeito aos próprios sentimentos. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Da mesma forma como ao homem está destinado morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muito. Quem foi sacrificado? Cristo, uma única vez. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Quem é que voltará, irmãos, para trazer a nossa salvação? Cristo e Cristo somente. João capítulo 14, versículo 6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente Cristo é o nosso caminho, a verdade e a vida. O nosso quarto ponto, irmãos, o conceito de sacerdócio universal. Os reformadores trouxeram essa ideia de que todos os crentes são sacerdotes e quebrou com a visão que dividia o mundo entre a igreja e o mundo, né? Entre o sagrado e o secular. A igreja que tinha a posição mais elevada, que era mais digna, porque se destinava aos ofícios espirituais, e o mundo era sujeito a desprezo, porque faziam qualquer outra atividade que não era espiritual. Mas a reforma trouxe a ideia de que todos os crentes, por causa de Jesus, por causa desse acesso e dessa intermediação de Jesus, todos eles são sacerdotes no sentido de que têm acesso a Deus, acesso direto a Deus, a fim de oferecer os seus próprios sacrifícios de louvor, a sua vida própria como sacrifício de louvor. Sem por isso precisar da intermediação de Maria, dos santos ou do próprio ministério da igreja. Qualquer um que se achega a Jesus, porque Jesus é o caminho a Deus, tem livre acesso a Deus e não precisa da intermediação mais de qualquer outra pessoa ou instituição. Nesse sentido, Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito que nos possibilitou livre acesso a Deus. É por isso que a Bíblia diz que depois de sua morte o véu do templo foi rasgado. Aquilo que separava o homem, o sacerdote dos santos, aquilo que separava o sacerdote da presença de Deus foi rasgado. E agora todos temos livre acesso a Deus por meio de Cristo, sem precisar da obra e da intermediação de ninguém. É isso que diz o texto de Hebreus, capítulo 4. E aqui nós motivamos, irmãos, anotem esses textos, fundamentem, fortaleçam os seus estudos, né? Vão anotando, fazendo anotações para facilitar o aprendizado e os seus estudos depois. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E qual é a conclusão? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, foi crucificado, ofereceu o preço que agora nos possibilita acesso a Deus de forma direta para qualquer um dos seus filhos. E esse conceito quebra a ideia de uma distinção entre o clero e entre a igreja e o mundo. Não, agora todos somos iguais. Aqueles que têm a Cristo são iguais e têm um livre acesso a Deus por meio de Jesus. Amém, meus irmãos? Sobre esse ponto, sobre somente Cristo, eu gostaria de concluir sugerindo algumas aplicações. Em primeiro lugar, a urgência da proclamação.
Se Cristo é o centro da salvação, todos precisam ouvir dele urgentemente. Esse conceito, essa ideia de que Cristo é a centralidade da nossa esperança, da nossa fé, Cristo é o centro da salvação, e sem Cristo a salvação não opera na vida de qualquer pessoa, essa exclusividade da obra, do sacrifício e do ministério de Jesus, isso é o centro da salvação. Então qualquer um que não tem acesso a essa mensagem caminha a passos largos para o inferno. As pessoas precisam ouvir essa mensagem agora, de forma urgente, que longe de Cristo, apartado de Cristo, pode estar apegado à tradição, pode estar apegado a santo, pode estar apegado a qualquer outra pessoa, sem Cristo ela está perdida. Isso deve nos motivar de forma ativa, de forma urgente, de forma eficaz e ousada a pregar a Cristo, irmãos. Há essa necessidade. Todos aqueles que não conhecem a Jesus caminham para a condenação. Em segundo lugar, uma segunda aplicação que poderíamos sugerir é a fidelidade na pregação. A igreja precisa ouvir Cristo para a santificação. O que o povo de Deus precisa para a vida prática é de Cristo, é ouvir a Cristo. E a nossa pregação deve ser única e exclusivamente fiel a Cristo. As pessoas não precisam ouvir livros de autoajuda. O que as pessoas precisam ouvir não é dizer palavras poderosas. Não é arregar para si a possibilidade de trazer existência pela sua própria palavra, por meio de confissões positivas. O que as pessoas precisam ouvir não é algo que venha massagear o seu ego. Não é algo que venha exaltar a sua própria vida ou pessoa. O que a igreja precisa ouvir é o Evangelho. E o Evangelho aponta para Cristo. Por isso a nossa pregação, o nosso ministério, a nossa igreja deve ser fiel. Fiel não em agradar pessoas, fiel não em aumentar números de igreja, ou seja lá o que for. A pregação e o nosso ministério deve ser fiel em falar, em pregar Cristo e Cristo somente. Assim como Paulo diz, quando estive entre vós, não quis saber de nada, senão a Cristo e esse crucificado. E uma terceira aplicação, irmãos, para nossas vidas, é que a nossa vida deve estar fundamentada sobre a rocha, e essa rocha é Cristo. Cristo é o nosso propósito, esperança e satisfação. A nossa vida, irmãos, deve estar solidamente fundamentada na pessoa de Jesus, irmãos. É o que temos procurado defender. O centro da salvação, o centro do Evangelho é Cristo. Cristo é o centro da nossa fé e esperança. Por causa disso, toda a nossa vida deve estar centrada nele, na pessoa dele, em cumprir os propósitos dele. O problema é que temos fundamentado a nossa vida em nossa família, ou por vezes em bens materiais, por vezes em sucesso financeiro, acadêmico, profissional, ou seja lá o que for. Temos fundamentado a nossa vida no sucesso, na aprovação das outras pessoas. Quando o centro e a esperança, o centro da nossa fé e esperança, a nossa vida prática e satisfação estão em Cristo. Devem estar fundamentados na pessoa de Jesus. Amém, meus irmãos? E é assim que encontraremos esperança, realização, satisfação e propósito para o nosso próprio viver. Amém? Amém, irmãos? Então esse é o nosso segundo sola, nosso segundo somente Cristo é o nosso único mediador, sacrifício exclusivo e perfeito, a centralidade da nossa salvação, da nossa fé e da nossa esperança. Amém? Nosso próximo sola, somente a graça, vai falar sobre a diferença entre o dom que é recebido gratuitamente por Deus, a nossa salvação, que é de forma gratuita recebida por nós, em oposição à ideia de que cooperamos, ou de que temos alguma coisa boa para oferecer a Deus em virtude dos nossos pecados. Amém? Esse segundo ponto, esse segundo sola, somente a graça, esse terceiro sola, na verdade, a gente vai deixar para uma próxima aula.
Amém? A gente vai procurar aprofundar da melhor maneira possível, com a esperança de que seja bênção na vida dos irmãos. Tá bom, meus irmãos? Nossa expectativa é que esse conteúdo ajude o nosso crescimento, edifique a igreja de Cristo, fortaleça a nossa fé, nos ajude a entender quem somos, por que somos evangélicos, por que somos protestantes e que continuemos a crescer nesse conhecimento. Desde já motivamos os irmãos a continuar estudando, a continuar pesquisando, procurando materiais auxiliares. Desde já os irmãos têm a oportunidade, a opção de nos procurar. Se quiser mandar alguma mensagem aí abaixo do vídeo, tirar alguma dúvida, se quiser nos procurar no privado para tirar qualquer dúvida e alguma explicação adicional, algo que possa não ter ficado tão claro, irmãos, tenha liberdade para fazer isso. Nosso propósito é em ajudar a igreja a conhecer e a aprender um pouco mais. Somos limitados, mas com a nossa limitação queremos servir da melhor maneira possível. Tá bom, meus irmãos? Então, nossa alegria, nossa gratidão para você que esteve até aqui conosco. Que Deus te abençoe e abençoe sua família, em nome de Jesus.